Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski e estamos começando mais um episódio do nosso Café Afiado, onde juntos nós tomamos um tempinho ali para aproveitar um delicioso café, né? Porque quem já me acompanha há mais tempo sabe que para mim um dia sem café é um dia perdido. Então, e falamos também sobre a parte de cultura de segurança, combate com facas, mas principalmente respondendo aquelas dúvidas que vocês têm, né, sobre alguma coisa mais no sentido curioso, às vezes não tão técnico, às vezes não tão estratégico ou tático, mas no sentido da curiosidade. E a pergunta de hoje, né, deixa eu até pegar ela aqui, foi a seguinte: Flávio, como foi o seu início e as dificuldades que você passou, né? E eu até, já que a gente vai estar falando de início, né, eu até trouxe aqui esse canivete, né, que foi o meu primeiro canivete que eu adquiri, né? Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto aqui para mostrar para você. Tá vendo ele aqui? Um canivete bem simplão, já perdeu aqui algumas peças, né? Volta e meia eu falo dele em alguns vídeos, falo sobre o primeiro canivete, mas acho que eu nunca cheguei a mostrar. Acho que esse é o primeiro vídeo que eu estou mostrando realmente qual é o canivete. Pode ver que ele não tem nada demais, ele é bem simplão. Ele tem um jogo aqui bem forte, ó. Ele tá bem solto, tadinho, bichinho foi parceiro, ficou comigo durante muito tempo, está comigo durante muito tempo, mas foi bastante usado, bastante judiado, tá bem arranhado, sem fio, né? Mas faca é para isso mesmo, né? Eu costumo dizer que se a sua faca, o seu canivete, o que quer que seja, não está arranhado, não está sujo, é porque você não está utilizando. E se você não está utilizando, então para que diabos que você tem uma faca, não é mesmo? Então, mas depois de tanto trabalho, eu aposentei ele, ficou ali na parede, tá lá né, fica, cadê o espaço vago dele? Tá bem ali. Já vai voltar lá pro lugar dele. Então, já que a gente tá nessa onda de falar sobre, nossa, tá descolando aqui, não vou nem mexer porque senão vou quebrar ainda mais. Então, nessa onda de início, só pegar a pergunta aqui de novo, né? Como foi o seu início e as dificuldades que você passou? Beleza, que eu passei no caso, né? Eu não sei se a dificuldade foi, né, no quesito da pergunta ali, não sei se foi diz respeito ao treino, se foi quanto a começar, o que exatamente, né? Ficou um pouco amplo essa ideia das dificuldades. Então eu vou citar duas dificuldades, uma mais generalizada e uma mais específica. Então assim, meu início, né, ele até que foi bem interessante, né? Até já falei sobre isso nos vídeos anteriores, um café afiado anterior, que eu falei sobre como eu comecei. Então dá uma checada lá que eu falo qual foi a história, qual foi o trajeto até eu chegar nos dias de hoje. Mas assim, sempre foi uma paixão por lâminas, isso não é novidade para ninguém, né? Quando eu entrei na Força Aérea, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso em combate com facas, e aí eu uni esse gosto de modalidades de combate que eu já tinha, que eu já fazia outras modalidades de combate no passado, unindo essa coisa da modalidade de combate com essa coisa das facas que eu também gostava, surgiu essa ideia de combate com facas, falei, pô, que legal, né, unir o útil ao agradável, e aí foi quando eu comecei a treinar. E foi quando surgiu a minha primeira dificuldade, que era o acesso à informação, né? Não é que nem hoje, né? Se você jogar aí no Google, no YouTube, onde quer que seja, no Instagram, Facebook, onde for, vai aparecer milhões e milhões e milhões de vídeos, de aulas, de e-books, de livros, de tutoriais, do que você mais imaginar, não vai faltar. Na verdade, você não precisa nem procurar, só você começar a falar um pouco em voz alta, combate com faca, e aí já vai começar a aparecer uns anúncios aí, provavelmente algum anúncio até meu para você, né, diz respeito a isso. Então, na época não tinha esse tipo de coisa, era muito escasso, né, era muito escasso. Normalmente, para você ter esse tipo de informação, você tinha que ir direto na fonte. A fonte seria, no caso, né, a aula ali presencial, o instrutor que dava aula e tudo mais, e que também não era uma coisa muito comum, não era uma coisa muito típica, né? Então eu posso dizer assim, entre aspas, que eu tive um pouco de sorte nesse sentido, porque, pô, felizmente tinha ali na minha cidade, né? Não era próximo de casa, mas eu fiz questão de me deslocar,
né, para chegar lá, ter as aulas, me dediquei e tudo mais. Então, acho que essa foi a primeira dificuldade, de não ter essa informação disponível como tem hoje. Pô, hoje tá fácil, hoje você colocar ali vai... É claro, né, existem os dois lados da moeda, né? Hoje tem tanta informação que você não consegue saber, você não consegue dizer, diferenciar o que realmente é funcional, o que não é, o que é besteira, o que não é. Então, realmente essa abundância de informação acaba às vezes paralisando a galera, perfeitamente compreensível. Mas lá atrás, né, realmente era muito escasso. E a outra dificuldade que eu tive quando eu comecei, aí voltando mais uma dificuldade específica, né, mais técnica, foi principalmente quando eu comecei a trabalhar... Uou, bichinho chato. Eu deixei a janela aberta, né? Foi quando eu comecei a trabalhar a parte de mão viva e a mão armada de forma simultânea. Então, para quem não está muito familiarizado, então se eu estou com a minha faca em uma das minhas mãos, seja ela direita ou esquerda, dominante ou não dominante, não importa, é o que a gente chama de mão armada, né? Então, que eu estou segurando meu canivete com a mão direita, minha mão armada é a direita. A minha mão que não está armada, né, independente de que quer que seja uma arma própria ou não, é o que a gente chama de mão viva. Então, a minha mão esquerda nesse momento seria a minha mão viva. Se o meu canivete estivesse na minha mão esquerda, a minha mão direita se tornaria a mão viva. Se eu tivesse com um canivete na mão esquerda e, sei lá, um lápis na minha mão direita, eu não teria uma mão viva, eu apenas teria uma arma própria em uma das mãos e uma arma imprópria em outras das mãos. Ou seja, a mão viva é somente quando eu não possuo realmente nada nela. E, assim, eu não tinha muita dificuldade, por exemplo, em fazer toda a parte técnica, né, de movimentação, de deslocamento, de ataque, assim por diante, com a mão armada, ok. Com a mão viva, ok também. Agora, quando tinha que colocar as duas, quando a gente tinha que começar a fazer a parte dos sinal-alhos, né, como a gente chama, de você fazer essa parte de entrelaçamento, né, entrelaçar realmente utilizando mão viva, simultaneamente com a mão armada, aí sim eu comecei a ter uma grande dificuldade, parecia que não ia. Sabe aquele macaquinho que fica batendo os pratinhos? Então, o meu macaquinho, tipo, ele tava de lado, assim, pegando fogo, porque nem ele tava conseguindo fazer nada. Realmente essa foi uma parte bem complicada ali na jornada, mas, cara, eu não desisti, continuei batendo na tecla, falei, cara, eu vou continuar a fazer essa parada até sair. Tanto que foi devido a essa dificuldade que surgiu o MMT, né? Que, para quem não conhece, é o método dos microtreinos, que é uma forma de você treinar sem você precisar gastar, isso é sério, tá? Sem você precisar gastar nenhum segundo a mais do seu dia e você vai conseguir treinar de, no mínimo, 5 vezes mais todo santo dia. Sério isso, é um negócio bizarro, né? Eu descobri por conta dessa dificuldade que eu tinha de conciliar a mão armada com a mão viva de forma simultânea. Aí que eu desenvolvi esse método, comecei a aplicar. Inclusive eu ensino no curso de combate com facas, né? Tem lá como que funciona, como que você faz para aplicar, qual que é o processo, aonde dá para ser feito, aonde não dá para ser feito. Basicamente dá para você fazer em qualquer momento, né? Mas tem algumas características peculiares, mas enfim, não é o relevante. Faz o curso lá, compra lá que você vai descobrir exatamente como é que funciona o método dos microtreinos. Mas o fato é o seguinte, eu comecei a fazer esse negócio, deu certo para mim, e chegou um momento onde eu já estava dando aula, né, um pouco mais para frente, avançando na história, eu já estava dando aula, e teve um aluno que ele estava com uma dificuldade mais ou menos parecida com a minha, né, nessa questão de movimentação simultâneas, né, só que o meu era mão armada e mão viva, o dele era fazer a movimentação, a parte de traumatologia, junto com o deslocamento. Então ele conseguia atacar, cortar, estocar muito bem se ele estivesse no mesmo lugar. Se ele precisasse deslocar, aí ele travava. E aí eu falei para ele do MMT, falei, cara, experimenta assim, faz desse jeito, né? Coloca nesses horários aqui, tal. Ele experimentou, né? Porque era uma coisa que funcionava comigo. Eu pensei, pô, será que funciona para outra pessoa? Ah, vou aplicar, porque eu não ensinava isso para os alunos de forma aberta, né? Então eu achei que era uma coisa minha, né? Falei, descobri uma forma que funciona para mim. E aí quando surgiu esse aluno que tinha essa dificuldade, eu falei, cara, vamos testar. E aí eu passei para ele, cara, uma semana, acho que deu uma semana e uns 2 dias, alguma coisa assim, cara, ele voltou
cara, parecia outra pessoa, parecia outro aluno. Foi assim, bizarra a mudança dele. Ele falou, porra, fiz o negócio mesmo, fiz lá, funcionou. Na época nem chamava MMT ainda, né? Não tinha nome, era só um conceito que estava dentro da minha cabeça. E eu falei para ele, porra, funcionou muito bem. Eu, cara, interessante. E aí foi quando eu decidi testar esse negócio com um grupo menor de alunos, né? Cheguei para alguns alunos, falei, tem aqui um negócio que eu estou querendo testar, não é nada oficial ainda, só quero ver se é validado para outras pessoas, né? Se foi uma coisa de sorte minha e o outro cara também teve sorte, e alguns quiseram, alguns não quiseram. Testei lá com quem se propôs a fazer o experimento, a gente ficou algumas semanas testando e, cara, foi bizarro. Foi bizarro, né? O resultado, assim, é um crescimento exponencial, porque como eu falei, você consegue treinar no mínimo 5 vezes mais se comparado ao tempo de treino convencional, que normalmente você tem aí de 1, 2 vezes na semana, 5 vezes mais, e você não usa nem 1 minuto a mais do seu dia. É exatamente o mesmo tempo que você tem, você não vai precisar parar, não, eu preciso parar, treinar. Cara, você simplesmente vai dar continuidade, você vai treinar muito mais. Você não precisa, não, agora eu vou parar para treinar. Isso não existe mais com o MMT, cara, é muito legal. E depois disso, depois que eu comecei a aplicar realmente, eu até comecei a ensinar outros alunos essa ideia do método dos microtreinos, cara, eu nunca mais tive dificuldade com nada. Nunca mais tive dificuldade com não, é que assim, quando eu comecei a aplicar isso em outras áreas, porque o MMT também funciona em outras áreas, cara, aquelas dificuldades que eu tinha, elas começaram a quase que inexistir, né? Toda vez que eu tenho uma barreira grande assim, que eu falo, porra, não tá saindo, não tá rolando, cara, como é que eu consigo aplicar o MMT aqui? Eu dou um jeitinho, adapto ali o conceito e aí vai embora, né? Então, essas foram as minhas maiores dificuldades dentro do treinamento. Então, como falei, primeiramente essa questão da informação, que era escasso na época, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E essa questão da mão viva com a mão armada, que hoje para mim, né, se tornou, né, tão comum quanto respirar. Né? E você, qual que é a sua dificuldade aí no treinamento? Seja no combate, na sua arte marcial, seja qualquer outra coisa, informática, edição de vídeo, edição de imagem, culinária, qual que é a sua dificuldade aí, né? Cara, eu acho que é isso, né? Não vou ficar me prolongando demais, porque acho que não faz sentido, né? Esse foi o nosso café afiado de hoje. Se você tiver uma pergunta também que você queira que eu responda, alguma coisa mais curiosa aí, alguma ideia, enfim, uma curiosidade que você sempre teve no universo das lâminas e você queira me perguntar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, só clicar ali, mandar a sua pergunta, que logo mais eu estarei respondendo ela. Perfeito? Então, um forte abraço, beba o seu café, nunca saia de casa sem a sua faca e eu te vejo no nosso próximo episódio. Forte abraço, Mabuhay!